Boa noite, queridos irmãos, queridos ouvintes. Nós estamos felizes porque Deus nos deu condições de estarmos aqui. Um pouco também tristes devido sabermos que outros irmãos hoje não estão, por questões que vão além da nossa condição humana. Mas o Senhor Deus é soberano e sabe cuidar de cada um. É muito bom estarmos aqui. O culto, deste domingo, em especial, mudou o horário devido à viagem que eu fiz com minha esposa para um encontro de pastores e suas esposas, onde o intuito era ministrar aos pastores e as suas esposas para revigorar as forças e animar diante do ministério. E nós vimos lá o quanto esse trabalho é importante. Foi um trabalho realizado pela SAF, da IPCB, e Deus demonstrou muito amor e cuidado com este trabalho. Agora, meus irmãos, nós vamos entrar para o momento da leitura da palavra. E eu peço a você que abra a palavra de Deus na carta de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 9, mas meditaremos no versículo 6, pois nos sermões anteriores nós já tratamos do versículo 1 ao 5, mas diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele enviou por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdócio para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui nós vamos ler mais uma vez o versículo 6, que é o que trabalharemos esta noite.
e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E nos constituiu reino. Amados irmãos, minha irmã, meu irmão em Cristo, você tem medo de quê? Do que você teme? Muitas pessoas temem coisas diferenciadas umas das outras. Tem gente que tem fobia, outros têm medo mesmo de algumas coisas reais. Mas e você? Você teme o quê? Você teme o dia de amanhã? Você teme as coisas que estão acontecendo já atualmente na sua vida? Você tem medo das coisas que você viveu lá atrás? Você tem medo de enfrentar um público? Você tem medo de aparecer em uma filmagem, tirar uma foto, como alguns irmãos têm uma insegurança? Você tem medo de viajar, como alguns irmãos lá no encontro? Não, eu vim, mas tenho algum trauma quando é para viajar. Qual é o seu medo? Você tem medo que seus filhos se percam? Você tem medo que um mal subitamente aconteça na sua vida? Você tem medo de adoecer? Do que você tem medo? Porque o texto de hoje vai mostrar que você não tem motivos para temer nada. O que foi que Deus fez de você? Bem, nós vemos aqui Jesus Cristo falando das bem-aventuranças. Que é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda a palavra. É bem-aventurado também aqueles que recebem dons de Jesus Cristo. E estes dons aqui estão sendo expressos. É o dom de reis e sacerdotes. No Antigo Testamento, reis governavam. Eles eram responsáveis para proteger o povo, governar o povo, ordenar combates, defesas, estratégias, para cuidar também de represas, de empresas, de tudo o rei era chamado a cuidar. E o povo dependia dos reis de Israel. Os sacerdotes, eles se aproximavam de Deus, eles pegavam do povo e levavam para Deus, eles tentavam fazer essa conexão entre o povo pecador e Deus. Mas hoje nós vamos falar de reinos, e nos constituiu reinos, uma referência a dizer que você é rei em Cristo. Você recebe ambos privilégios, sacerdotes e reis. Por quê? Porque você participa do reino de Cristo. Você foi criado por Deus para reinar. Mas, infelizmente, muitos vivem a mendigar. Não estou falando aqui de coisas naturais, materiais, porque se for preciso você mendigar, e se Deus fizer com que você chegue a uma posição dessa, você precisa abandonar o seu orgulho e dizer: olha, me dá uma ajuda, por favor, me dá um alimento, por favor. Sim, qualquer um de nós pode chegar a uma condição dessa. Na pandemia, muitos empresários perderam tudo. E eu conheci, por relatos, alguns que chegaram a bater na porta pedindo alimentos. Não é disso que se trata. Mas muitos vivem a mendigar posições, condições espirituais, de vigor, de coragem. O livre-arbítrio, tão desejado, cobiçado e defendido por muitos que não sabem o que estão querendo, foi o que levou príncipes a viverem como
miseráveis. Porque Deus criou o homem e colocou numa estatura de príncipes, princesas. Eles deviam governar com autoridade o mundo, os animais e tudo mais. Mas o livre-arbítrio fez dos homens de reis a miseráveis. E agora você olha para o livre-arbítrio do rei Jesus, que, junto com o Pai e o Espírito Santo, decidiram reverter esse quadro. O livre-arbítrio dos homens levaram eles a serem de reis a miseráveis. O livre-arbítrio de Cristo levou os miseráveis a voltarem à postura de rei, à posição de reis. Aqui, meus irmãos, é o que nós temos visto. Em Gênesis, você vê Deus dizendo, no capítulo 1, do 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. E aí ele vai dizendo sobre as coisas. Depois ele diz assim também, sobre todos os répteis, os que rastejam sobre a terra. E aí ele diz, criou, pois, Deus, o homem, a sua imagem o criou, homem e mulher os criou. Depois ele diz, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Veja que posição Deus colocou o homem no princípio de todas as coisas. Mas o que acontece? Aquele que foi expulso, aquele que virou de todos os seres o mais miserável, entra no jardim e corrompe o homem dentro do jardim. Gênesis 3, do 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim, e agora começa a aproveitar-se da liberdade, da livre agência que os dois tinham para conduzi-los à queda. Foi daí que senhores, reis, príncipes deram ouvidos e obedeceram aos miseráveis e se tornaram iguais. E aqui nós vemos, o nosso rei é Jesus. Porque se você observar no nosso texto, diz assim, nos constituiu reinos, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. No versículo 5 diz, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Então o nosso rei é Jesus. Para você não pegar a mensagem e agora exaltar o seu ego e dizer, nossa, eu sou rei, eu não sou cauda, e sair todo empolgado. O rei é Jesus. Você vive por ele e para ele. Você foi criado para reinar, sim, mas infelizmente pode estar a mendigar. O nosso rei é Jesus. Ele venceu na cruz e restituiu a autoridade humana que o homem havia perdido. Em Mateus 28, do 18, depois de Jesus Cristo vencer a cruz, depois de Jesus Cristo vencer a morte, ressuscitando, ele diz, toda autoridade me foi dada. Como homem, ele veio na posição de servo. Ele era o rei de toda a glória, esvaziou-se de sua divindade, se tornou um homem e veio como servo. Quando ele vence o diabo na cruz e vence a morte na ressurreição, ele agora diz, toda a autoridade me foi dada, ou seja, o meu reino começou de fato. Aí ele olha para os seus e diz, ide, portanto, já que eu sou o rei, quem manda sou eu, então
ide e fazei discípulos de todas as nações. Aí aqui nós vemos, tudo agora está debaixo dos pés do homem Jesus. Porque se você observar na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, o versículo 22 e 23, nós vemos aqui o texto dizendo assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Olha só, pisa sobre tudo e sobre todos. Aí depois você continua o texto e você vai observar que ele é o cabeça de todas as coisas. Todas as coisas dependem do comando dele. Quem é que comanda seu corpo, se não a cabeça? Direcionando o que você tem que fazer. Porque diz assim, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Mas está vendo este rei soberano que tem debaixo dos pés todas as coisas, e que é o cabeça de todas as coisas? Está vendo este rei soberano, este rei eterno? Ele foi dado. Porque o texto continua e diz assim, o deu à igreja. Então este rei soberano conquistou tudo, e agora ele foi dado para a igreja, para este povo que o adora, que o busca, foi remido pelo seu sangue. Ele foi dado este rei. E aí você vê o versículo 23 que diz assim, a qual, a igreja, não é? Foi dado à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Veja a condição da igreja, o corpo do Rei Jesus. É isso que você é, igreja. E cada um é membro deste corpo. Do mesmo jeito que você tem o seu corpo, você tem cada membro que unido forma o corpo, assim é a igreja. É o corpo de Cristo. E cada um, membros deste corpo. Então lembre-se disto. Jesus Cristo é o rei que restaurou o reinado daqueles que se tornaram miseráveis porque abriram mão do reinado que tinham recebido. Mas agora você tem novamente. E aí você para pensar, tá? Se Deus me colocou na posição original de domínio, de reino, eu estou temendo o quê? Por que eu tenho medo das coisas? Não faz sentido. É para que as coisas tenham medo de você e não você das coisas. Fui eu e Pesta caminhando lá, naquele lugar bem bonito, depois eu mostro para vocês as fotos. E a gente chegou em um lago e começou a olhar um lago, e daqui a pouco um bicho, e a água chega, subiu assim, pensa, ai meu Deus, o que é isso, Júnior? Eu disse, não sei, de jacaré a qualquer réptil pode ter sido, mas grande, porque subiu muita água. E aí Pesta disse, ai, graças a Deus que eles têm medo da gente, né? Porque se eles não tivessem medo da gente, em vez de correr, fugindo de nós, corresse atrás da gente, a pessoa logo desmaiava ou coisa assim, não é? Mas é isso. As coisas precisam ter medo de você. Tudo. Ai, eu vou abrir um comércio, eu estou com medo. Não, abra. É lógico, com responsabilidade, se programando, analisando. Eu tenho tudo aqui. Então, o que falta? Coragem? Coragem só existe porque existe o medo. Então vá, em frente, faça qualquer coisa. Ah, eu preciso falar com meu pai. Ah, eu preciso falar com minha mãe, com meu filho. Mas eu estou com medo que dê tudo errado. Não, vá e fale. Agora é óbvio, não com arrogância. Porque a sua posição de rei não faz de você um arrogante ou orgulhoso. Porque nem o próprio rei, Jesus, quando veio à terra, foi arrogante e orgulhoso. Pelo contrário, ele lavou os pés dos seus discípulos e disse, como eu fiz, vocês me chamam de Senhor e Mestre,
Eu sim, sou o rei de vocês, mas como eu fiz, vocês vão ter que fazer uns com os outros. Sigam meu exemplo. Então, é por aí. Não estou pregando aqui para exaltar o homem, mas para que o homem entenda qual é a sua posição. O homem redimido. Qual é a sua posição? É uma posição de humildade, mas é uma posição também de compreensão de que quem é o seu rei é Jesus, e ele lhe deu autoridade sobre todas as coisas. O segundo ponto que precisamos observar é que o nosso rei Jesus não é rei deste mundo. Este mundo não é do interesse de Cristo. A glória deste mundo, ele disse, eu não busco glória que vem de homens. Então, ele não está interessado em aparecer. Eu vou aqui enfrentar o meu medo porque eu quero ser grande. Está errado. Enfrente seu medo para mostrar que você não se submete às coisas desse mundo. Não é elas que impedem o seu crescimento, o seu avanço. Você tem de Cristo essa autoridade. Então, observe, Jesus Cristo, ele não é rei deste mundo. Por isso que diz lá, ele nos constituiu reino e sacerdote. É uma ligação com Deus. Sacerdote liga o homem a Deus. Então, esse reinado é um reinado que está aplicado ao Senhor. Inclusive, o próprio Cristo, quando estava sendo interrogado por Pilatos, ele disse que não tinha interesse no reino deste mundo, porque Pilatos estava preocupado, né? Será que ele está aqui na posição de rei e vai tomar o nosso trono e todos ali, César, todos preocupados com isso. E Jesus Cristo disse para ele, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Tenha compreensão disso, para você não se apegar muito com as coisas daqui e pensar que você luta para vencer no mundo pelas coisas daqui. Diz Pilatos, logo tu és rei. Então você é rei? Porque se você diz que o seu reino não é deste mundo, o seu reino não é daqui, então você é rei. E Jesus Cristo respondeu, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Ou seja, Jesus Cristo está confirmando, sim, eu sou rei. E esta é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, aqui Jesus Cristo está deixando bem claro que ele é rei, mas não é rei deste mundo. E existem muitos por aí que estão ainda sem conhecer a Cristo e que vivem como se pertencessem ao reino deste mundo. São eleitos de Deus, mas que ainda não conheceram a mensagem, talvez porque aqui alguém se omitiu em pregar para ela. Mas Deus é soberano e vai fazer ela conhecer a verdade, se ela é uma eleita. Mas é interessante porque Jesus Cristo também deixa claro que no mundo existem dois povos, os filhos do reino e os filhos do diabo. Os filhos do diabo não podem ser considerados do reino. Eles estão de fora. Apenas aqueles que creem em Cristo pertencem ao reino de Cristo. O exemplo disso está na mulher cananeia, que veio da região lá de Tiro e Sidom. Ela vinha clamando a Jesus Cristo que curasse a sua filhinha, que estava possuída de demônios. E clamava, e Jesus Cristo não dava atenção. E os discípulos se incomodaram com aquilo e disseram, mestre, manda ela embora, ela não para de nos importunar. E aí veja só, Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus Cristo disse aos discípulos, eu não vou dar atenção a essa mulher não, porque eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher não desistiu.
Ela, porém, veio e o adorou. Veja, ela foi rejeitada por Cristo. Ela não se aborreceu, como muitos crentes fazem, né? Às vezes, até um irmão passa um olhar meio torto e o crente já se aborrece e já quer sair. O irmão fala uma coisa, ele já quer retrucar. A mulher foi humildemente, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Agora veja a resposta de Cristo. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus Cristo estava dizendo: quem não pertence ao reino não pode ser considerado filhos do reino e não tem os mesmos privilégios, direitos dos filhos do reino. Mas esta mulher pertencia ao reino, e Cristo mostra isso quando ela, ainda assim, ouvindo uma palavra tão dura como quer dizer que os teus discípulos são filhos de Deus, e eu e minha filha é como cachorrinhos. Ela não ficou se vitimizando, ela não ficou se martirizando, ela não ficou aborrecida, irritada. Pelo contrário, olha o que ela diz. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Ela foi posta em uma posição agora acima dos discípulos, que por várias vezes Jesus disse para eles: homens de pequena fé, por que duvidastes? E aquela que parecia ser uma excluída, alguém que não fazia parte do reino, Jesus Cristo disse: grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Mas aqui nós aprendemos uma lição. Existem pessoas, várias lições, mas existe a lição de que nós entendemos que tem pessoas que não fazem parte do reino de Cristo. Por isso, o nosso rei Jesus não é do reino deste mundo. Essas pessoas não pertencem a ele. Mas muitos que pertencem, ainda nem sabem que pertencem, como essa mulher. Nem sabia que pertencia, ela só queria o milagre. Mas a fé dela mostrou que ela pertencia ao reino. Jesus Cristo, quando chegou a Cafarnaum, ele foi abordado, Pedro, na verdade, foi abordado por um cobrador de imposto, alguns cobradores de impostos, que perguntaram a Pedro: mestre, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? O vosso mestre não paga imposto, não? Aí Pedro disse: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus lhe antecipou. Antes de Pedro falar qualquer coisa, Jesus Cristo disse: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. E aí Jesus Cristo disse: mas vai, pesca um peixe, o primeiro peixe que tu fisgar, abra ele e vai ter dentro dele, você vai achar um estáter. Toma-o e entrega por mim e por ti. Para quê? Para que o povo não se escandalize. Jesus Cristo pagava os impostos. É por isso que nós também nos submetemos às autoridades constituídas, porque foi Deus que as constituiu e quer que nós assim façamos. Porém, nunca acima da palavra. Porque Jesus Cristo está dizendo: olha, se fosse para se cumprir como de fato é, quem pertence ao reino teria autoridade sobre os reis da terra e não deveriam se submeter a algumas cobranças. Mas Jesus Cristo, ele deixou bem claro que ele está enviando você, o ide dele, a lobos. Então, estes que não fazem parte do reino são lobos.
Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. E em que contexto ele disse isso? Ele disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Nós pertencemos ao reino de Cristo. Veja, tem poucos aqui. Jesus Cristo está dizendo: não dá, vocês são poucos, vocês não vão dar conta. Orem para que Deus envie mais trabalhadores. Mas e quando os poucos não trabalham? Os que têm não trabalham e nem oram para que venham mais. Como é que fica? Mas o que Jesus Cristo está dizendo é: existem lobos, estão atacando pessoas que pertencem a Deus, eleitos que ainda nem conhecem o Evangelho. Vocês são aqueles que podem protegê-los deste lobo. Vá e resgate-os, porque eles não pertencem ao reino deste mundo, os eleitos, e nem você, mas livre-os do lobo. E a terceira coisa que nós precisamos observar é que o nosso Rei Jesus nos fez assim. Reinos, porém, o nosso reinado vai ser exercido com total autoridade no último dia. Ele nos fez reinos e até Satanás há de ser subjugado por cada um de vocês, os anjos caídos. Veja só o que o apóstolo Paulo revela aos coríntios, que estavam numa discussão e tentando levar casos de briga entre irmãos para juízo, levando para a praça pública, para que ímpios conhecessem os atritos dos irmãos da igreja. O apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 6, do 2: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Vocês vão julgar o mundo. Só quem julga é juiz, só quem julga é rei. Vocês estarão em tronos e julgarão os ímpios. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas deste mundo? Não, tenham coragem, autoridade. Cristo deu essa autoridade a você. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Veja, os demônios serão julgados por você. Essa autoridade que Deus te deu, quanto mais as coisas desta vida. E aqui, para concluir essa terceira parte, eu quero que você observe os galardões que Cristo prometeu aos que vencerem. Apocalipse capítulo 2, do versículo 26, diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. Vocês serão reis sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Olha só o que Deus resgatou. Aquilo que corrompeu o homem, que foi criado para governar, agora será despedaçado pelo homem que foi redimido pelo Rei Jesus. Apocalipse 3, 21 diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci, me sentei com meu Pai no seu trono. Então você está hoje em uma condição maravilhosa de autoridade, mas não para humilhar, não para se exaltar, mas para cumprir aquilo que Deus ordenou a você. Então, não admita fugir de uma responsabilidade, fugir de uma ação, fugir de um plano, quando você sabe que é para o bem. Em frente. E os pequenos medos que você vai se submetendo abrem portas para medos maiores. Não aceite.
Você não foi chamado por Deus para ser medroso. Ele não tem nos dado espírito de covardia, mas de coragem, de moderação, de amor. Para terminar, eu quero ler com os irmãos a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. O que é que falta para você vencer seu medo? O que falta para você usar o dom de rei, de autoridade vinda de Cristo? Apenas uma coisa: usar as armas que Ele te deu. 2 Coríntios capítulo 10, do 3 ao 6, diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, mentiras com cara de verdade, e destruir, anular também toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você faz dos adversários da palavra prisioneiros, cativos a Cristo, à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Você precisa ser alguém humilde, submisso e vencer pelo amor, não pelo ódio. Vencer pela humildade, não pelo orgulho. Vença tudo que há de ruim no seu coração e você estará executando justamente aquilo que Cristo confiou a você. Passo a palavra para o nosso querido irmão Altomir, que vai dar continuidade à liturgia. Muito bem, irmão. Acabamos de ouvir a mensagem da palavra de Deus. E agora, Senhor, a Ti respondemos. Respondemos a Ti, Senhor. Nós ouvimos e seguimos a Tua palavra. Vamos fazer uma leitura, irmão, responsiva. 1 Pedro, capítulo 1, do 2, 9 ao 10. Eu leio um versículo e a igreja responde o outro. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não era povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Vamos louvar o Senhor com o cântico de número 105. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou, mas sei em que tenho crido. Isso mesmo. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus
Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei, tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se meus áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, sou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Nesse momento, irmão, eu convido nosso irmão Osmar para fazer uma oração de gratidão, que chegamos no momento e que usamos a palavra de Deus, foi pregada, o culto está sendo encerrado. E nosso irmão, ele fará uma oração de encerramento, agradecendo a Deus por tudo, e em seguida nosso pastor Alberto dará a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento tão especial de estarmos reunidos na tua casa, juntos, recebendo de ti o perdão dos nossos pecados, recebendo a tua santa presença entre nós. Amém, Pai. A tua palavra que se revelou a nós para nos encorajar nesse dia de hoje, para nos dar ânimo, para caminharmos em tantas provações e tantas dificuldades que havemos de encontrar. Sabemos
possamos caminhar, Senhor, nesta semana com êxito na tua presença. Assim oramos e agradecemos por tudo que tem feito por nós, Senhor. Obrigado em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora, irmãos, recebamos a bênção. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as consolações, a comunhão do Santo Espírito de Deus e que a paz que excede todo o entendimento do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhados pela terra, agora e sempre. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu vou dar alguns avisos. Está gravando ali, presbítero?